Meus irmãos e irmãs, a lepra, na tradição bíblica, é uma doença que vai além da saúde física. A lepra se torna também um sinal de doença espiritual e, portanto, de pecado. Como ouvimos na primeira leitura, quando alguém era declarado leproso, tinha que ser aplicado sobre ele a lei religiosa. E a lei religiosa dizia: olha, a partir do momento em que o sacerdote identifica que na sua pele é uma lepra, você teria que se afastar da comunidade, do acampamento, teria que trocar as vestes, vestir roupas velhas, trapos, porque a roupa que tocar em você, ninguém mais pode tocar, não pode ser lavada por alguém. Então você vai usar roupas velhas, que você vai descartar depois, e você vai bagunçar o seu cabelo, a sua aparência, e você vai gritar que é impuro, para que ninguém se aproxime de você por engano. Você vai ter que viver afastado, e quando alguém estiver passando, chegando na cidade, ou saindo do local da cidade, do acampamento, identificar que ali existe um leproso. Essa era a lei, era o protocolo religioso adaptado ali àquela situação. Então a lepra, ela não só causava dentro da comunidade um temor sanitário, um medo de se contagiar, um pouco como a Covid foi com a gente, né? Quando a gente tinha Covid, tinha que se isolar totalmente, aquele medo. Mas a lepra também passou a significar o pecado. Então aquela pessoa se torna impura, se tornou impura. Porque a ideia de santidade no Antigo Testamento estava ligado a essa concepção de pureza interior e exterior. Então nada do que tinha mancha, defeito, poderia, por exemplo, ser colocado no templo. Quando era escolhido um animal para sacrifício, ele não podia ter defeito nenhum, nenhuma mancha, nenhum defeito físico, tinha que ser perfeito. Porque era a concepção de santidade. O que é santo, o que é colocado e consagrado a Deus, o que é agradável a Deus, tem que ser perfeito. E a lepra deforma. A lepra deforma a aparência. A lepra faz apodrecer a carne. Então aquela pessoa estava impura, portanto, ela não agrada a Deus. Ela está em impureza, em pecado. E era assim que era tratado um leproso. Um pouco cruel, não é? Porque vai saber em que condições aquela pessoa pegou uma lepra. Então, de alguma maneira, a lei, ela não curava, ela só acusava, identificava. O papel do sacerdote, como vimos aqui na primeira leitura, não é um papel curativo, mas é apenas um papel de diagnóstico, quase como um médico, mas ele não dá a cura, ele apenas identifica. Você está leproso, leprosa, portanto agora sobre você deve vir a lei, você deve se afastar. Então Jesus vem com uma atitude transformadora, porque ele não vem apenas para identificar, para acusar a lepra, mas para curar. Jesus não vem apenas para acusar os pecados, mas para perdoar e curar as nossas faltas. Vejam que no Evangelho, este leproso, ele também tem uma atitude inovadora, porque ele decide se aproximar de Jesus. O que até então não era permitido, um leproso não poderia se aproximar de ninguém, mas ele decide ir ao encontro de Jesus. Este leproso nos ensina que quem quer transformação, quem quer cura, precisa tomar uma decisão, precisa ter vontade. Ele queria a cura, ele queria sair daquela condição,
Por isso ele toma a atitude de ir ao encontro de Jesus. Ir ao encontro, um caminho de volta. Isso para nós é o que chamamos de conversão. Não há cristão sem caminho de conversão. Não há cristão que não coloque os pés num caminho de conversão. Eu e você somos leprosos a voltar, a encontrar-se com Jesus. E este leproso faz isso. E a primeira coisa que ele faz quando encontra Jesus é se prostrar diante dele. É preciso ter humildade, reconhecer as nossas limitações, os nossos males diante do Senhor. É preciso ajoelhar-se diante de Deus com humildade e pedir perdão, porque a nossa lepra não é mais a lepra física. Uma doença que eu e você podemos ter não significa necessariamente um pecado. E isso não nos faz impuros diante de Deus. Alguém doente pode ser santo. Alguém doente, enfermo, pode chegar ao céu. Aliás, quantos santos e santas de Deus em sua vida na terra viveram com uma enfermidade até o fim de suas vidas, e mesmo assim foram declarados santos, porque a doença física não nos declara, não nos coloca em impureza diante de Deus. Qual é agora a impureza? É aquela interior, é o pecado. Essa é a lepra que não vemos, a lepra que não está na pele, a lepra que não está num membro do corpo, mas é aquela lepra que está na nossa consciência, anestesiada. É aquela lepra que contaminou o nosso coração, a nossa consciência, e a gente não sabe mais o que é pecado, o que é certo, o que é errado, e tudo vale, tudo pode, e não há arrependimento de mais nada. Nós estamos no carnaval, enfim, basta ver o que vai acontecer, né? E tudo pode, e tudo é permitido, e o ser humano não tem mais a consciência de se reconhecer pecador diante de Deus. Aliás, falar em pecado é até hoje evitado. Se você vai a um consultório psicológico ou procurar um terapeuta, um psiquiatra, ele não vai gostar muito dessa palavra pecado, porque a concepção é que esse sentimento de culpa nos adoece. Mas veja bem, o que adoece primeiro o ser humano não é o sentimento de culpa, é o pecado. A culpa é apenas um despertar da consciência de que algo de errado nós fizemos. Mas nem isso o ser humano quer mais. Ele não quer sentimento de culpa porque ele não quer ficar deprimido. Mas a culpa nos deprime mesmo. Sentir-se culpado nos faz ter essa atitude do leproso, nos prostrar diante de Deus. Mas não esqueça que a palavra de Deus diz: antes se humilhar diante de Deus do que se humilhar diante dos homens. Antes reconhecer o nosso erro diante de Deus, se humilhar e dizer: Senhor, eu pequei, eu sou pecador, eu erro, eu sou falho, do que ser humilhado depois por causa do nosso pecado diante das pessoas. Deus não nos humilha, mas a nossa atitude diante da grandeza e da compaixão dele é se humilhar, porque sabemos que não merecemos o seu perdão, mas mesmo assim ele nos dá. Então, hoje para nós, esta lepra, ela é o sinal do pecado em nós. Como devemos pedir perdão a Deus dos nossos erros? Porque sabemos, meu irmão e minha irmã, que se não fosse a compaixão e a misericórdia de Deus, se não fosse a graça de Deus a agir em nós, o que seríamos capazes de fazer? Se a graça de Deus agindo, a gente ainda faz coisas muito ruins, imagina se a graça de Deus não insistisse em agir em nós. Imagina se aquilo que São Paulo disse: onde abunda o pecado, superabunda a graça, supera a graça. Se isso não fosse uma verdade, o que seríamos capazes de fazer?
se a gente se entregasse loucamente, desesperadamente às nossas vontades, impulsos. É preciso ter consciência de que há muito que se pedir perdão a Deus. E que a gente é capaz, sim, eu e você, infelizmente, por causa da inclinação ao mal, ao pecado, somos capazes de fazer coisas ruins de maneira deliberada e consciente. Eu sei que isso não é bom, mas eu tenho a capacidade de fazer e escolher isso, mesmo sabendo que não é bom. E isso é pecado. E por isso eu tenho que pedir perdão a Deus. Esta é a lepra que nos consome. Esta é a lepra que nos mata, porque nos rouba a salvação, a vida eterna. Veja, às vezes a gente se coloca diante de Deus e, claro, pedindo de maneira insistente a cura de uma enfermidade. E nosso Senhor Jesus pode curar uma enfermidade, pode aliviar um sofrimento. Mas repito, esta enfermidade pode ser para nós, inclusive, uma causa de santificação, um motivo de santificar. Podemos ser santos mesmo com doenças, mas não podemos ser santos com pecado. A mais dura e profunda doença que nos acomete é o pecado. A mais enraizada doença dentro de nós não é um câncer, mas é um pecado. E desse nós devemos pedir a Deus constantemente a cura. Curai-me, Senhor, do mal do pecado. E como Jesus fez com o leproso, estendeu sua mão e tocou nele, num gesto transformador. Quem poderia tocar no leproso? Eis que Jesus vem e diz: eu posso tocar no intocável. Eu posso colocar a mão naquele que é impuro, intocável, e que ninguém poderia tocar. Vem Jesus e diz: eu toco. Porque o meu toque não é para acusar, mas o meu toque é para salvar, para redimir. E eu e você temos que pedir isso no mais profundo pecado e mal que pode habitar dentro de nós, que talvez esteja enraizado dentro de nós. Não devemos ter medo de pedir: Senhor, toca nesta inclinação ruim que eu tenho, toca neste sentimento ruim que eu tenho, toca, Senhor, nesse sentimento, neste pensamento perverso que eu tenho, toca, Senhor, nesta atitude, nesta ação, nessa atitude desmedida, descontrolada que eu tenho. Estende a tua mão, Senhor, e toca e me concede a salvação. Livra-me do mal, livra-me do pecado. Isso nós devemos pedir a Deus e Ele pode fazer. Mais do que as nossas doenças físicas, é pedir a Deus a liberdade diante do pecado, diante do mal. Não queremos ser escravos do pecado, Senhor, nem do mal, mas queremos a liberdade de filhos e filhas de Deus, como este leproso que se levanta curado e está livre do mal que pesava sobre ele. Veja, aquele homem que vivia afastado, aquele homem que vivia no deserto, que não podia entrar publicamente na cidade, Jesus agora o cura, tira sobre ele este peso e assume para si o que pesava sobre ele. O Evangelho diz que Jesus agora não pode entrar na cidade publicamente, mas que tem que ficar no deserto, no lugar do leproso. Era ele quem estava no deserto, era ele quem estava afastado, porque é isso que Jesus, é isso que nosso Senhor faz conosco. Assumiu sobre si a condenação que deveria pesar sobre mim e sobre você. O Senhor trocou de lugar conosco. Essa condenação era para ser minha e sua. Este lugar na cruz era para ser minha e sua, que não somos inocentes, mas Ele, inocente, tomou o nosso lugar. Senhor, ajudai-nos. Cada vez que você se aproxima de uma confissão, é Jesus repetindo esse gesto com o leproso, quando o padre estende as mãos e reza sobre você o ato de absolvição.
Quando você expõe numa confissão as tuas mais profundas mazelas, não tenha medo, não tenha vergonha. Quando você tem a coragem de expor numa confissão as tuas mazelas, as tuas lepras, e o Senhor, na pessoa do Padre, estende a mão e te absolve, e você sai dali perdoado. Perdoado. É uma cura muito mais profunda, porque é uma cura na alma. Eis que Jesus repete isso nos sacramentos. A quaresma está se aproximando. Vamos pedir a Jesus esta graça da conversão, da mudança, da transformação de vida. Que nosso Senhor, junto a Nossa Senhora, Virgem Maria e Santo Antônio, nos ajudem e intercedam por nós. Cura-nos, Senhor, e seremos salvos. Toca-nos com a Tua graça e seremos transformados. Assim seja.